Olá, meu povo de Deus! Estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha para ajudar no canal. Inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de quando o novo vídeo for gravado, for posto. Ok? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13. Que diz a parábola do semeador. É uma parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, ao redor dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, porque lá tinha um barco estacionado, né? Ajuntou-se muita gente ao pé dele, ao redor dele, perto dele. De sorte que, entrando num barco que estava lá, estacionado, assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Que semeador é esse? Quem é esse semeador? É Cristo, né? Que está semeando a palavra de Deus para que o povo tenha vida eterna, venha se converter e tenha vida eterna, porque ele veio para um povo que não queria saber de Deus, estava com Deus, esse povo estava com Deus, estava tendo a lei de Moisés como instrução, né? Mas eles abandonaram a lei de Moisés, abandonaram a casa de Deus e abandonaram Deus. Por isso que Deus enviou seu Filho para pregar a boas novas a esse povo que não estava mais. Isso é a herança de Deus, né, que veio lá do Egito, as tribos. Esse povo não estava mais com Deus, né, nem com a lei que foi dada a eles. Alguns só, alguns, né? Mas 90% não estava mais, porque estava nos templos dos ídolos, né? Então Deus enviou Cristo, né, seu Filho, para esse povo, né, como está lá em Isaías, né? Isso, Isaías já alertou para esse povo que Cristo viria, né, para eles, para pregar para eles. Isaías alertou para eles, para os falsos pastores que estão aí nessa época, né? E Deus enviou mesmo, né, seu Filho que estava em espírito no céu e mandou ele aqui para a terra, e ele se transformando em carne como qualquer outra pessoa, está aqui pregando a boas novas, né? E aqui falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Que semeador é esse que saiu a semear? É Cristo que está semeando a sua nova lei, né? A sua nova doutrina, o seu novo mandamento através de Deus, porque o mandamento de Moisés foram esquecidos. Muito poucos do povo estão seguindo a lei de Moisés, muito pouquíssima gente. Então Deus enviou ele para pregar essa nova lei, né? A nova aliança, novos mandamentos, uma doutrina melhor do que a lei de Moisés, que a lei de Moisés é falha, né? A lei de Moisés não traz salvação, é a lei que mata, e etc, e etc. Vamos ver essas parábolas aí do semeador. E quando semeava, ele está se fazendo como se não fosse ele, fosse um semeador. Mas esse semeador é Cristo, né? O povo é quem não vai entender aí. Ele está falando dessa forma aí, para que ninguém nem quase entenda que é ele, que é para depois ele dar a sua cartada final, né?
Então, ele está falando, o próprio semeador está semeando a palavra, né? É o próprio semeador, né? E quando semeava uma parte da semente, que é a semente é a palavra de Deus, que ele está pregando, que ele está ensinando para esse povo, né? Para o povo israelita, para o povo de Jerusalém, para os gentios que estão aí junto com ele, e todo o povo, né? Cristo está pregando para esse povo, né? E até quando ele terminar de pregar, a pregação dele também vai servir para nós, né? Então ele diz: e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, né? E viram as aves e as comeram, né? Ele está semelhando a palavra que ele está semeando como uma semente. E essa que caiu na beira do caminho, passaram as aves, veio e comeram, né? Outra parte caiu entre pedregais, no meio das pedras, né? Onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda, né? Nasceu rápido, né? Ela ficou ali por cima, molhou um pouquinho com orvalho e nasceu. Mas vindo o sol, queimou e secou rapidinho, porque não tinha terra funda, né? Estava só em cima da terra, aquela terrinha pouquinha, ali no meio das pedras. Ela nasceu, mas não deu nem tempo ela criar raiz, porque não tinha terra suficiente, né? Então essa palavra caiu no meio das pedras, e vindo o sol queimou e secou, porque não tinha terra, não tinha raiz. A outra caiu entre espinhos, né? E os espinhos cresceram e sufocaram, né? Porque ela caiu ali no meio daquelas moitas de espinho. Aí tinha terra bastante, nasceu, mas com a ramagem do espinho, vocês sabem como é a ramagem de espinho, a moita de espinho, ela cresce abundantemente, e essa semente que nasceu cobriu ela e sufocou, e ela acabou morrendo, né? A outra caiu em boa terra. Essa caiu num campo de terra profunda, limpinho, né? Sem nada, caiu lá no seu terreno limpinho. Essa outra semente que caiu numa boa terra e deu fruto. Um a 100 e outro a 60 e outro a 30, né? 3 tipos de fruto que caiu dessa semente aí na boa terra. Um deu a 100, outro a 60 e outro a 30. Que tem ouvido para ouvir, ouça, né? Isso é o que Cristo está falando para esse povo, assim, dessa forma. Como eles não entendem ainda a palavra de Deus, né? Eles vão ficar pensativos a respeito dessa parábola aí do semeador, que o semeador é Cristo, né? Que está semeando a palavra de Deus. Quem tem ouvido, ouça, né? E cercando-se dele, os discípulos disseram: por que eles falam por parábola? Os discípulos dele, os 12 que estavam com ele, perguntam a ele: por que estás falando por parábola para esse povo, né? E ele respondendo disse: olha, porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus. Porque é dado aos discípulos, né? Porque é Cristo diretamente que está falando com eles a respeito do poder de Deus. É quem está dando força para eles curarem, até ressuscitar. Eles podem ressuscitar porque é o poder de Deus que está com ele ali em aberto. Mas para o povo que não entende, Deus não vai dar esse poder para esse povo, né? Rebelde que está aí. E respondendo, ele disse: a voz é dada a conhecer o mistério do reino dos céus, mas não a eles é dado. Por quê? Eles não têm Deus, eles estão afastados de Deus, né? Então eles não vão receber diretamente, eles têm que ir aprendendo aos poucos, né? Mas os apóstolos aí que estão com Cristo e de seus discípulos já receberam, né, o mistério do reino do céu diretamente de Cristo, né, enviado por Deus. Porque Cristo sabe que eles são fiéis na palavra,
Então, por isso que é dado diretamente para eles. Mas esses outros que são rebeldes, né? Estão vendo as proezas de Cristo, do poder de Deus. Agora, não pode ser, ele vai ter que ser doutrinado para poder chegar a ter toda, né, a consciência da palavra de Deus. É por isso que Cristo está falando sobre palavra, por parábola, mas ele vai explicar o que significa essas coisas para eles entenderem, né? Vamos seguir. Porque aquele que tem, se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Qual é a definição disso aí? Aquele que tem, se dará. A pessoa boa que tem, dá ao próximo, ajuda. Mas o mal que ainda não tem, e aquele que tem, será tirado. Porque ele é mau, ele é uma pessoa mau, ele é desobediente, né? É isso que quer dizer esse versículo. Porque aquele que tem, se dará e terá em abundância. Porque ele tem, reparte e Deus dá muito mais a ele em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por quê? Lhe será tirado. Porque é uma pessoa mau, uma pessoa desobediente a Deus, vive fazendo coisas erradas, contrárias a Deus. Por isso que além de ele ter pouco, o diabo vai e tira, né? O pouco que ele tem. Ou o próprio Deus também vai e tira o pouco que ele tem, que é para ele aprender a lição, né? Por isso lhes falo por parábola, porque eles vendo não vê, né? Eles vendo não vê, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Porque é como o que não tem nada ainda será tirado. Ele está comparando esse povo dessa forma aí. E então eles veem não vê, e ouvem não ouvem. Por quê? São rebeldes, né? Não querem saber de Deus, estão direto nos ídolos, estão nos falsos pastores dessa época aí. Por isso que Cristo está falando dessa forma para eles, para ver se eles pegam o sentido da coisa no ar, né? Mas mesmo assim Deus vai dar o significado dessas sementes que caiu nesses três locais. Cristo vai mostrar o significado dessa semente. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvirem, mas não compreenderem, e vendo, vereis, mas não perceberei, né? Porque Isaías falou a respeito da vinda de Cristo, e muitas parábolas que tem lá, né? Lá em Isaías, é relativo à vinda de Cristo, né? Mas ele não fala, Isaías não falou para nós lá, ele falou para o povo israelita, para as tribos que seguiam o povo israelita, né? A pregação de Isaías lá foi para esse povo lá, para Isaías, para o povo israelita e os outros, né? Só que ele estava dando uma dica que Cristo viria, e etc, né? Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração, se convertam, né? Se convertam e eu os cure. Por que Cristo está falando isso desse povo? Porque esse povo é um povo de Deus, na época aí. O povo israelita, as tribos que veio, todo esse povo lá do Egito, essa geração. Aí é uma geração nova, né? Porque os antepassados morreram tudinho e nem sequer seguiram a lei de Moisés. Esses daí também não estão seguindo mais a lei de Moisés, não estão seguindo Deus. É um povo perverso, vive matando, roubando, enganando, julgando errado, se prostituindo, farrando. Esse povo aí que Cristo está falando com ele, que era um povo que era de Deus, mas eles transpassaram para a legião do mal, para a legião de Satanás e abandonaram a legião de Deus, né? Por isso que Cristo
está falando essas mesmas coisas para ele. Porque o coração desse povo, né, do povo israelita, do povo que está em Jerusalém, o gentio que está também ouvindo, o povo das outras tribos, todo esse povo que era a herança de Deus, Cristo veio pregar para ele. Deus enviou Cristo para esse povo, para mostrar o seu poder, para mostrar a sua nova aliança, para ver se eles se convertem novamente, porque eles desconverteram de uma forma e abandonaram Deus totalmente. O povo israelita, o povo de Judá, as outras tribos, etc, etc. Os gentios que estavam com eles, todo mundo abandonaram Deus. Por isso que Deus envia Cristo para esse povo, para pregar, doutrinar ele, para ver se ele se converte, né? Porque o coração desse povo está endurecido. E ouviram de mau grado. O que foi que eles ouviram de mau grado? A lei de Moisés, né? E os seus ouvidos se fecharam e os olhos para que não vejam, e com os olhos ouçam, e os ouvidos compreendam. Eles não compreenderam a lei de Moisés, o significado da lei de Moisés, que era uma condução até Cristo vir, porque Deus mesmo ia mandar Cristo para eles, né? Para dar essa nova aliança, porque a outra aliança é uma aliança falha, né? É a lei da pedra, a lei que mata, né? E a lei de Cristo não mata. A lei de Cristo quer que você se arrependa, se converta e fique na legião de Deus, né? Essa é a doutrina de Cristo. Mas o povo aí ouviram, né? Os profetas falando, todo mundo que ensinava a lei de Moisés, eles ouviram, viram todas essas pregações, mas o que foi que fizeram? Foram para a legião do mal, não compreenderam, né? E compreenderam com o coração e se convertam, né? Não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos. Então eles vão ter que ouvir com o coração. Eles têm, não é para. Presta atenção. Ouviram de mau grado com seus ouvidos. Eles ouviram a lei de Moisés de mau grado, né? Com seus ouvidos. E fecharam seus olhos para que não veja com os olhos. Agora. E ouça com os ouvidos e compreenda o que é o coração. E se converta e eu os cure. Quem vai curar ele? Dos pecados dele, Cristo. Mas se eles se converterem, né? Eles não querem graça com Deus. Por isso que Cristo veio para esse povo, né? E eles nem vão aceitar. Eles não vão aceitar. Só alguns, né? Alguns que vão aceitar, mas a maioria não vai, né? Então Cristo está dizendo que eles se convertam, né? Compreendam o que Cristo está falando de coração e se convertam. E eu os curo. Vai curar de quê? Dos seus pecados e de todas essas coisas que eles tiverem. De alguma enfermidade, de alejo. Porque Cristo está fazendo maravilhas aí. Deus fez também maravilha para esse povo, quando vieram lá do Egito. Que é a sua herança, né? Curou, fez várias coisas. Agora Deus enviou Cristo para mostrar o seu poder para esse povo. Ele está curando, está ressuscitando, está expulsando demônio, né? Etc, etc. E Cristo quer converter para ele, né? Para que eles sejam curados de seus pecados, de suas malícias. Eles estão matando, estão roubando, estão se prostituindo, né? Mas bem-aventurado os vossos olhos. Ele está falando aqueles que estão ouvindo, vendo Cristo falar, né? Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, né? Esse povo que está aí reunido agora, que está ouvindo a palavra de Cristo, né? A palavra de Deus. Por isso que ele está dizendo, bem-aventurados, porque na lei de Moisés eles não quiseram ouvir nada não. Nem viram nem ouviram a lei de Moisés. Aí por isso que Cristo falou essas coisas, para que eles se convertam, né, de coração. E agora ele está dizendo para todo esse povo que está reunido aí, que ele está no barco, pregando, né? E tem uma multidão lá ao redor do barco, o barco está estacionado. Ele subiu no barco para ficar mais alto, né? Para o povo ver ele falando. E ele está lá, pregando. Falou das 3 sementes,
a semente que caiu na beira do caminho, a semente que caiu nos espinhos, a semente que caiu na boa terra, né? Falou para esse povo. Até agora eles não entenderam, né? Mas Cristo vai explicar o motivo dessa parábola ainda. Mas bem-aventurados os olhos que vê e os ouvidos que ouvem, ele está dizendo, né? Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vos vede, né? Na época anterior, Isaías, Malaquias, aqueles outros, né? Todos os outros profetas antigos queriam ter essa glória de estar vendo Cristo aí pregando para ele. É o que ele está dizendo. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós estão vendo agora, o que vocês estão vendo. Eu pregando para vocês. E não ouviram. E ouvir o que vos ouve e não ouviram, né? Que essas palavras de Deus que Cristo está pegando, os profetas não ouviram. Mas eles estão tendo, né, a graça de ver Cristo pregando para ele pessoalmente, o Filho de Deus, né? E os profetas não viram isso. Nem os justos, eles desejaram ver, né? Desejaram ver o que vós vede e não ouviram. E ouvir o que vós ouve, né? Eles nem viram Cristo, né? Porque os antigos já morreram, esses profetas, esse justo daí que Cristo está falando, que era o que pregava a palavra da lei de Moisés na época, né? Eles desejavam ver Cristo, mas não viram e nem ouviram. E eles estão tendo o privilégio de ver e de ouvir, né? O que Cristo está dizendo a eles. E agora ele diz: escutai vós, pois, a parábola do semeador. E ele agora vai explicar o que é que significa a parábola do semeador. Vai explicar para eles, né? Ouvindo alguém a parábola, a palavra do reino, e não a entendendo, ele está dizendo, ouvindo alguém a palavra do reino, que Cristo veio para pregar a palavra do reino. Que reino é esse? A vida eterna, né? A palavra do reino significa a vida eterna, que Cristo veio para pregar para esse povo cumprir, né, a sua doutrina para poder alcançar a vida eterna. É isso aí. Para ouvir a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno, né, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho, né? Ouvindo alguém, tá? A primeira palavra que foi a semente que foi jogada no pé do caminho, ouvindo a palavra, né, do reino, que é a palavra de salvação, e ouvindo a palavra e não a entendendo, não entendeu, a palavra veio para aquela pessoa, né? É isso que ele quer dizer com essa que caiu no pé do caminho, a palavra veio para essa pessoa. Ele não entendeu a palavra da salvação, ele não entendeu. Aí veio quem? O maligno. Quem é o maligno? O diabo. E arrebatou o que foi semeado. Arrebatou quem? A semente? Não, arrebatou aquela palavra que foi dada para essa pessoa. Tirou do seu coração, né? Arrancou do seu coração o que foi semeado. Este é o que foi semeado ao pé do caminho, né? Que ele recebeu a palavra, né? Mas não entrou no seu coração e o diabo veio e tirou, né? Tirou dele e pegou ele para si, porque ele não aceitou a palavra que foi dada para ele. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, né? Esse é o que foi a palavra que foi semeada, aquela semente que estava no meio das pedras, com pouca terra, né? Que nasceu, mas não criou raiz, porque tinha pouca terra.
Então essa palavra aqui é o quê? O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, né? E logo a recebe com alegria, né? Recebeu com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende, né? Acontece muito isso no dia de hoje. Acontece demais, né? Aquele que está numa igreja falsa, nos dias de hoje, que há 99,99% hoje são igrejas falsas e com falsos pastores enganando o povo, né? 99,99% das igrejas de hoje são falsas, as igrejas é falsa, e os pastores também são falsos, porque fazem teologia diabólica para enganar o povo. Então essa parábola aqui, dessa semente dos pedregais, cabe para seus membros, né? Para esses membros, né? Que recebe a verdadeira palavra, né? Ele está recebendo a verdadeira palavra, mas vai pensar que quando chega a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Se eu for pregar para um dessas igrejas falsas a verdade, é capaz de eu apanhar, né? É bem capaz que eu apanhe, porque eles não querem aceitar a verdade, que ela só está comendo aquilo que o cão guloso está dando a ele, né? E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e fica infrutífera. O que quer dizer com isso? O que é que Cristo quer dizer com isso? Que o povo que recebe a palavra de Deus fielmente, mas que ele está voltado para a riqueza, para carro bom, para mansão, para casa boa, né? Para outras coisas também, né? Bebida, farra, essas coisas, eu vou incluir tudo isso para esse povo aqui. Então, para esse povo, aí é infrutífero. Ele recebeu a palavra, mas não vai acolher, porque o Deus deles são a riqueza, o bem-estar, né? Viver bem. Então eles não vão aceitar a palavra de Deus. Isso serve para os ricos, né? Os que querem só ter dinheiro. Essa daí é o que caiu entre os espinhos, né? Ela cresceu e ficou sufocada, né? Porque ficou sufocada. Quem sufocou a palavra de Deus? A riqueza, né? O dinheiro no banco, ele acha que o Deus dele é o seu dinheiro, a sua boa casa, o seu carro, você poder gastar no seu final de semana. Então o Deus dele é esse. Aí fica infrutífero. A palavra veio para esse povo, mas ele não deu não pegaram. Agora, a semente que caiu na boa terra, né? A semente que caiu na boa terra é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto. Um produz 100, outro 60 e outro 30. Por que está um 100 e outro 30? Por quê? Além de ele receber a palavra, ele vai passar para outras pessoas, né? Vai dar seu fruto. Além de fazer a bondade, além de ter amor, né? Além de ajudar seu próximo, seu inimigo, seu vizinho, seu irmão, né? Ele ainda vai pregar a palavra para outras 100 para converter. Vai pregar a palavra para outros 60 e converte. Se não converter nem os 100 nem os 60, mas pode converter 30, já está de bom grado para Deus. É isso aí o que significa a palavra da semente. Agora a parábola do trigo e do joio, no versículo 24 do capítulo 13 de Mateus. A parábola do joio, né? Pôs-lhe outra palavra dizendo, Cristo passou outra parábola aí para esse povo que estava aí ouvindo ele, né? O reino dos céus é semelhante ao homem
que semeia a boa semente no seu campo, que essa semente aí, última, né? A boa semente na terra boa. Então, pois, sim, dizendo, o reino dos céus, né? O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. O que quer dizer isso? Se você é um cristão fiel à doutrina de Cristo, não à doutrina de homem, nem mandamento de homem, nem na falsa igreja, porque a falsa igreja não prega a doutrina de Cristo, prega a doutrina de homem e mandamento de homem, né? Na falsa igreja é dessa forma. Você só vai encontrar a verdadeira doutrina de Cristo e o verdadeiro mandamento de Cristo na verdadeira igreja. Qual é a verdadeira igreja? A igreja de Deus, né? Que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. Não a igreja que o homem criou, fundou para seus próprios interesses, né? Para enganar o povo. Fazem teologia, pega diploma de pastor e vai enganar o povo. Essa aí é uma falsa igreja, né? E quem está lá não é semelhante ao homem que semeia a boa semente no campo, não é. Ele não é o semeador da boa semente, mas aquele que ouve a palavra de Deus, segue a verdadeira igreja, porque a Cristo ainda não adquiriu a sua igreja aqui ainda. Aqui em Mateus, ele ainda não falou da sua igreja, mas ele vai falar em breve, né? Ele está ensinando para aqueles que Deus enviou para ele, os israelitas, as tribos que veio lá e os adjacentes, o povo de Jerusalém e os adjacentes, porque são tudo rebeldes, né? Cristo está ensinando a esse povo, e os apóstolos também. Então, a boa semente, ao homem que semeia a boa semente, no seu campo, no seu bom coração, fazendo bem, ajudando, perdoando o seu inimigo com amor, porque se não for com amor, não serve, né? Se você perdoa uma pessoa sem amor, de falsidade, não voga. Se você ajuda uma pessoa de falsidade, também não voga. Tem que ser com amor, né? Primeiramente, o amor em tudo, porque senão você vai ser reprovado. Presta atenção. Mas dormindo os homens, né, onde vem para no reino, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo, no seu coração, né? Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O que é que acontece isso? Povo que está pregando a palavra de Deus verdadeira, que está fazendo o bem, com amor, está perdoando o seu inimigo, que se junta a uns se dizendo que é da mesma pátria, né? Que está fazendo a mesma coisa, vai se misturar com ele e vai tentar desviá-lo. Esse é o joio. Está no meio do povo correto e ele está lá no meio porque ele faz parte da legião de Satanás e ele está ali no meio para quê? Para tragar os que fazem o bem, né? Esse é o joio que está no meio desses homens misturados, né? Está lá. O cara está fazendo bondade, está fazendo e o outro lá está torcendo o contrário, está botando terra, está julgando a pessoa mal. Esse é o joio que está no meio do povo de Deus. E quando a erva cresceu e frutificou, porque é uma parábola do joio e do trigo, né? Também o joio, né? E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram, Senhor, não semeaste tu no campo boa semente, porque não tem joio no meio, né? E ele lhe disse, o inimigo é o diabo, né? É quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse, não, para que ao colher o joio,
não arranque também o trigo junto com ele, né? Deixa crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros que colhei primeiro o joio e atai-o em molho para queimar, né? Mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Então, esses dois tipos de gente aqui, o joio e o trigo, um é da parte de Deus, né? Vai ser separado. Para quê? Para ir para o inferno, porque ele vai ser queimado. E o outro não, o outro vai ficar na casa de Deus, né? No céu, no celeiro. O celeiro pode ser chamado céu, né? É isso que vai acontecer. No versículo 31 do capítulo 13 também tem outra parábola, a parábola do grão de mostarda e do fermento. Outra parábola lhes propôs, dizendo, Jesus, né? O reino do céu é semelhante a um grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, né? O qual realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, né? Crescendo é a maior das plantas, né? E faz-se uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus galhos, nos seus ramos, né? Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado, esteja inchado. Tudo isto disse Jesus por parábola. A multidão e nada lhes falava sem parábola, porque se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábola a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo, né? Versículo 36 diz: explicação da parábola do joio, né? Então, tendo despedido a multidão, os seus discípulos dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, Cristo, né? E o mundo é a boa semente. São os filhos do reino. Não, deixa eu repetir aqui, que é para ficar fácil de entender, que nem eu mesmo entendi. E ele respondendo a seus discípulos, que eles perguntaram a respeito da palavra do joio, da parábola do joio, do campo, ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, Cristo. Ele é quem está semeando a boa semente. O campo é o mundo. O campo é o mundo, né? Onde esse povo está. E a boa semente são os filhos do reino, aquele a quem, né, vai receber Cristo, né? Aquele que vão receber Deus, receber Cristo e seguir Ele. E os joios são os filhos do maligno, os filhos do diabo, aquele que não quer nada com nada, aquele que só quer saber de desobedecer a Deus. Vai estar aí explicado, como eu expliquei também antes dele dar essa explicação, eu já dei que lá o trigo é a pessoa boa e o joio é o maligno, né? O inimigo que semeou é o diabo, né? Foi quem semeou os seus anjos malignos. E a ceifa é o fim do mundo, né? A colheita é no fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos, né, que vêm resgatar o povo de Deus. Assim como o joio é colhido
e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo. Então, né, como o joio vai ser queimado, esse mundo também vai ser queimado, porque aqui vai ser o lago de fogo, né? Aqui vai ser o lago de fogo. Ninguém tem essa ideia, mas eu tenho essa ideia. Porque, ó, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Quando esse mundo for consumido, ele vai ser consumido em quê? Em água? Não, em fogo. E ele vai consumir em fogo, vai acontecer o quê? Vai derreter tudo que nele há e vai se tornar num lago de fogo. É verdade ou não? Verdade. Aquele que for para Deus, vai a vida eterna, muito que bem. E aquele que não for, ficará onde? No lago de fogo, aqui queimando, né? Como está escrito, e a fumaça do seu tormento subirá de dia à noite. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão os seus reinos, né? Colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, né? E lançá-lo-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentro. Então, toda essa pessoa está falando, pai, isso vai servir para nós também, isso serve para nós. Mas eles estão falando para o povo israelita, né? Para as tribos que veio, para a tribo de Judá e as outras, os gentios e o povo lá em Jerusalém, né? Cristo está falando para esse povo aí, né? E se eles não se converterem, né, para Deus, ficar na legião do mal, o que, é que vai acontecer? Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa, o que está misturado, né? Porque aqui na terra está misturado, o mal e os bons. Mas ele vai escolher aqui, colherão do seu reino, que é o reino de Deus, é o povo de Deus. Tudo que causa escândalo. E os que cometem iniquidade, isso é aqui na terra. No último dia, o Deus, o Cristo, ele vai dizer, olha, vai dizer aos anjos, vai dar ordem aos anjos, e eles escolherão do seu reino, que está tudo misturado. O reino, né? Tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, o que vai acontecer? E é lançado, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá planta e ranger de dentro. Por que vai haver planta? Porque Deus está dando a oportunidade, Cristo está dando a oportunidade para esse povo se converter, né? Mas ele não quer saber, ele quer saber das igrejas desse tempo aí, que é dos ídolos, dos deuses, quer saber de andar matando, roubando, enganando nesse tempo aí, se prostituindo, tudo isso já tem nesse tempo aí. E nos dias de hoje nem se fala, né? Nos dias de hoje nem se fala. Então o que vai acontecer com esse povo aí, vai acontecer com o povo de hoje também, né? Se não abandonar a prostituição, a bebedeira, de deixar de roubar, de enganar, de adulterar, etc, etc, vai para onde? Para o lago de fogo, para a fornalha de fogo. E ali haverá choro, pranto e ranger de dentro. Então, agora os justos, né? Os que não estão fazendo essas coisas, os que estão seguindo a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, os que não estão seguindo doutrina de homem, nem mandamento de homem, o que é que vai acontecer com eles? Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai, lá no céu. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. É muito forte isso, né? Muito forte isso aqui, né? Para os rebeldes, presta atenção. Depois você vem dizer, esse velho está julgando a gente, né? Estou julgando não, velho. Escuta a palavra aí, que Cristo está falando, que Deus está mandando Cristo falar. Para você não dizer que eu estou julgando, presta atenção, eu vou ler de novo, viu? Vou ler de novo. Isso se refere ao joio e o trigo.
Presta atenção, que é para dizer, esse velho tá julgando a gente, né? Tem nada de julgar, quem tá julgando é Deus aqui, que vai julgar você no último dia. E vocês não querem se converter, problema de vocês. Mas eu estou dizendo a verdade para vocês. Vocês se arrependam, deixem seus pecados, deixem essas tralhas que vocês andam fazendo. Se converta a Deus, abandone a legião do mal, que é onde está dando esses prazeres para você. Quem dá esses prazeres todos é a legião do mal, a legião de Satanás. A legião de Deus dá amor, dá, né, aquela coisa maravilhosa. Então preste atenção na leitura. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, né, porque foi plantado o trigo, semearam a semente só de trigo. Veio o diabo, mandou seus anjos semear a semente do joio no meio do trigo, que é tudo parecido. A cara de um é o focinho do outro. É como nos dias de hoje. Isso se refere também à falsa igreja, sabia? Que tá lá, não, a gente tá falando de Deus, a gente tá pregando Jesus, pastor, né? Falso pastor. A gente tá pregando Cristo, tá pregando Deus, tá pregando milagre, não sei o que, propósito, campanha, congresso, enganando vocês, e vocês abestalhados comendo a palma. Isso, esse pastor aí que está pregando isso para você, é o joio, ele é o joio. Vocês estão querendo ser trigo, mas não pode, vai ser joio também, porque vocês estão comendo o que o diabo está dando a vocês. Nas falsas igrejas é assim que funciona. Então, a palavra do joio do trigo, olha a resposta aqui. Assim como o joio, né, porque foi plantado, o diabo mandou semear lá no meio. Ele mandou os homens do mal semear. É o que estão na legião de Satanás hoje. É os homens do mal. Não pense você que essa pessoa da igreja falsificada é de Deus, porque não é. Ele está enganando você. Você já viu uma pessoa que engana ser de Deus? Não é, né? Não é. Presta atenção. Não é. Se a sua igreja tem uma igreja de Deus, só. Sem propósito, sem campanha, sem dízimo, etc, etc. Não tem, né? Então pronto, se oriente. Vamos ver a resposta da parábola do joio e do trigo, para você entender. E você, olha, picar a mula, presta atenção. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. O que é que quer dizer isso? Que o povo que está na legião do mal, na legião de Satanás, é esse. Que está em farra, que está em bebedeira, a mulher que está andando mostrando as pernas, mostrando os peitos, se prostituindo, usando droga, roubando, enganando, maldizendo, levantando falso, certo? Etc. Depois não venha dizer que é eu que estou julgando, não venha não. Vocês estão sendo joio, viu? O que é que vocês vão acontecer com vocês? Vão queimar. Queimar onde? Vamos seguir. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação do mundo. O mundo é a coisa mal. O mundo, não pense que é o mundo não. O mundo são as pessoas mal. As pessoas que estão na legião de Satanás fazendo coisa que Deus não quer. Viu? Presta atenção. Mandará o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino, que está aqui. Aqui está o reino dele, onde tem bem e tem mal, está tudo misturado aqui, na terra. Está tudo misturado, mas de Cristo vai mandar separar, porque lá na frente tem também aquela, que o bode e os cabritos, né? O cabrito para um lado e as ovelhas para outro. Mesma coisa aqui, que Cristo já vai separar. Cabrito para um lado e ovelha para outro, né? As ovelhas são o povo de Deus, os cabritos são os da legião de Satanás. Então aqui é assim, o filho vai mandar um anjo e ele vai colher do
do seu reino, desse reino que está aqui, o povo do mal e do bem, tudo que causa escândalo para quem? Para o povo de Deus e para Cristo. E os que cometem iniquidade, que tipo de iniquidade? Anda na farra, anda se prostituindo, anda roubando, anda com as pernas de fora, anda com os peitos de fora, causando pecado aos homens, né? Você diz, mas a roupa não tem nada a ver com isso não, o que vale é o coração. Negativo. Negativo. Se o seu coração é bom, então se vista do jeito que Deus quer. Se você é temente a Deus, vista uma roupa decente. Não ande por aí provocando pecado. Né? Porque eu já li lá, se eu não me engano, em Zacarias, que o bem não pode se misturar com o mal. Não pode. Se você está fazendo bem e praticando o mal, você não vai ser achado. Mas se você pratica o mal, se arrepende e começa a fazer o bem, você é achado. Viu? Mas se você pratica o bem e faz mal, você não é achado. Você não terá vida, né? Diabo. Ou uma coisa ou outra. Então, se você é uma pessoa ótima, boa, gosta de ajudar de coração, mas velho, mostrando as pernas, mostrando os peitos e dizer para Deus, Deus, oxe, mas eu não ando fazendo bem, mas você anda provocando pecado, então não serve. Se oriente, se vista direitinho e faça o que você está fazendo, aí sim, Deus vai aceitar você. Não pense que porque você tem um coração bom, está fazendo bem, mas anda casando pecado, que vai ser aceito, que não vai não, viu? Mas se você se arrepende disso e se vai se vestir como Deus quer, aí sim, Deus vai se agradar de você. Tá? Então mandará o Filho do Homem seu para colher o que causa escândalo e comete iniquidade. Vai fazer o quê? Lançá-lo-ão na fornalha de fogo. E ali vai ter choro e ranger de dentro. Quem são essas pessoas? Essas pessoas que eu estou falando. Essas que andam de shortinho curto, mostrando os peitos, mentindo, se prostituindo, roubando, enganando, matando, e etc, e etc, e etc. É eu que estou dizendo isso? Não, é Cristo que está falando aqui para você. Né? Através de sua palavra escrita na Bíblia. Então agora vem aqueles que eu estou falando do bem. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai, lá no reino do Pai, onde é isso? Lá nos céus, lá no paraíso. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Né? Quem são os justos? O que não anda com as pernas de fora, o que não anda com os peitos de fora, o que não mente, o que não rouba, o que não está em farra, o que não se prostitui, o que não engana, o que não levanta falso, o que vive fazendo bem até o seu inimigo, o que vive perdoando, entendeu agora? É essa pessoa que vai para o reino dos céus. No versículo 44 ainda, do capítulo 13 de Mateus, é outra parábola a respeito do tesouro escondido e da pérola da rede. Né? O tesouro escondido da pérola da rede. Vamos ler. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Vamos ler novamente. Também o reino dos céus é semelhante, a salvação é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. Quer dizer, o homem achou um campo e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo.
Vamos continuar. Outro assim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, né? Ele não vai comprar, o cara que é negociante, que negocia com joia, não vai comprar uma pérola trincada, arriscada, né? Vai comprar, isso é Cristo falando dele próprio. Aí, é Cristo falando dele próprio, né? E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a, né? Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixe, né? Aqui essa rede aqui quer dizer o quê? Que Deus quer que todo mundo venha para ele. Ele pode ser prostituto, pode ser ladrão, pode ser matador, pode ser o que for. Mas se arrependendo, né, pode vir nessa rede aí. Como está dizendo. Toda a qualidade de peixe. Vamos ler, continuar. E estando cheia, a puxam para a praia. E assentando-se, apanha para os cestos, os bons, os ruins, porém lançam fora. Os ruins, porém, o que foi que eu disse? Que essa rede, que é Deus, que é Cristo, ele vai pegar todo tipo de pessoa. Basta que a pessoa deixe os seus maus atos, que deixe a prostituição, deixe de roubar, deixe de matar, deixe de mentir, que tenha amor ao próximo verdadeiro, que perdoe seu inimigo. Esse é os bons peixes, os maus peixes, que é lançado de volta. Qual é os maus peixes que vem nessa rede e que Deus não quer, nem Cristo quer, e quando apanha os tiros rins, porém os rins são lançados fora. Qual é os rins? As mulheres que se vestem de shortinho curto, mostrando as pernas para causar pecado no homem, mostrando os peitos, as blusas curtas, mostrando a barriga para causar pecado no homem. Os que estão em farra bebendo, as mulheres e os homens que estão se prostituindo, que estão adulterando, que estão mentindo, que estão enganando, que estão matando, que estão roubando, né? Etc, etc. Vocês sabem, entendem muito bem o que eu estou falando. Então esses são os peixes ruins. E o que é que vai acontecer com eles? São lançados fora. Fora da onde? Não vai ter vida eterna, vai para o lago de fogo, queimar de dia e noite. Como já li anteriormente aí. Essa é a solução da rede, né? Agora eu vou ver. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus entre os justos. O que é que eu estou falando? Os justos são que não praticam iniquidade e se lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Para quem há choro e ranger de dentes? Para essas pessoas do mal. Os que vestem roupa curta, as mulheres que andam mostrando o seio, as barrigas, as pernas de fora, não se vestem descendo. Os homens que se prostituem, né? As mulheres que se prostituem, os que matam, os que roubam, que enganam, os gays, as lésbicas, que não querem deixar essas práticas, que Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem, não foi homem para homem, nem mulher para mulher. Tudo isso é abominação, né? Não é isso? Vocês têm que deixar essas práticas para que Deus aceite você. Você pode fazer o bem que você fizer, mas se você continuar fazendo essas coisas, você vai ser revogado. Revogado. Vocês têm que ir para Deus limpo. Não pode, né? E disse-lhe Jesus: entendeste todas estas coisas? Perguntou. Disseram ele, sim, Senhor, o povo que estava ouvindo, né? E lhe disse por isso, e ele disse, por isso todo escriba
instruído acerca do reino dos céus, é semelhante a um pai de família que lhe tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Por que está dizendo coisas novas e velhas? As velhas são a lei de Moisés, são esses escribas aí. As velhas são a lei de Moisés. E as novas é a lei de Cristo que está vindo. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, né? De sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Eles se perguntando, né? Nas sinagogas deles, né? Nas sinagogas até dos ídolos dele, porque essas sinagogas não é de Deus, né? Não é de Deus. Como ele está dizendo aqui, entrando da sua pátria, ensinava na sinagoga deles, que não era de Deus nem de Cristo. De sorte que se maravilhava quando Cristo pregava, falava as boas novas, e eles diziam: de onde veio este a sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? Porque ele já cresceu quando ele trabalhava com José. José, o pai dele era carpinteiro, né? O pai de criação, né? O pai de criação era carpinteiro. E não se chamava sua mãe Maria, né? Não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas. Esses são os irmãos de Cristo. Tem gente que confunde esses 5 personagens aqui, essas 4 personagens aqui, dizendo que não é irmão de Cristo. Mas aqui está bem claro. Eles estão perguntando porque eles conhecem Maria, conhecem José e também conhecem os filhos de José e de Maria, porque José transou com Maria, né? Maria não era estéril, e José transou com Maria e muito, por isso que Jesus tem irmão, né? Ela não só parou em Cristo, né? Porque como está escrito, e ele não a conheceu enquanto ela não desse à luz seu filho. E a palavra conheceu na Bíblia é transar, é fazer sexo, é fazer menino. Por isso que tem Tiago, José, Simão e Judas, que são irmãos de Jesus. E ainda tem irmã também, né? Porque aqui não falou das irmãs dele, mas vai falar ainda mais na frente, né? E não estão entre nós todas as suas irmãs também, tem irmã também, as suas irmãs. Então não é só uma irmã, é mais de uma, né? De onde lhe veio, pois, tudo isto, né? Que o povo tão inacreditável, né? Que ele seja o Filho de Deus Altíssimo, né? O povo está vendo todas essas coisas e estão encucados lá, e, poxa, como é que esse homem está fazendo todas essas coisas, esses milagres todos? Quem deu essa sabedoria a ele? Quem deu esse poder, né? Mas foi Deus que enviou Cristo para mostrar o seu poder para esse povo, né? Para que eles acreditem em Cristo, que é o Filho de Deus enviado pelo seu Pai, né? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, o povo já ficava blasfemando contra ele, mangando dele, né? Além de tudo. E Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Está dizendo. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Ele não fez ali muita maravilha por causa da incredulidade. Então Cristo não operou milagre ali, onde ele estava, nesse canto aí, na sua terra aí, na sua pátria, né? Na sua terra, ele não fez muitos milagres lá, por causa que o povo não acreditava nele, né? Não acreditava, né? Não acreditava.
capítulo 14 de Mateus, a morte de João Batista. Esse é o próximo vídeo, né? Que Deus abençoe a todos com muita paz, saúde, prosperidade. Que Deus abençoe, que vocês se mantenham firmes na igreja de Deus, a única e verdadeira que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. Se vocês não conhecem a igreja de Deus, abra sua Bíblia em Atos 20, 28, 2 Coríntios 1:1, 1 Coríntios 1:2, 1 Coríntios 15:9, 11:22, etc. Tem muitos versículos, mas aí vocês procuram. Leia a Bíblia. E já existe aí uma igreja verdadeira, a igreja de Deus. Ela é internacionalmente. Procure, porque ela está pregando a verdade da doutrina de Cristo, tá? Deixa aí o joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações quando eu gravar um novo vídeo. E tenho dito,